Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui vai ser mais um vídeo para as aulas de Introdução à Administração Financeira. Esses exercícios aqui, pessoal, eles são alguns exercícios de desafio para juros simples, tá bom? Então eu vou fazer uma lista de 10 exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu aconselho vocês a pausem o vídeo no exercício. Se vocês quiserem, resolvam eles manualmente e depois acompanhem o vídeo ao longo do transcorrer dele, tá certo? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem também, fiquem à vontade para colocar qualquer tipo de comentário aqui embaixo, e daí a gente vai resolvendo e conversando, tá bom? Então, vamos para a nossa lista de exercício. Esse primeiro aqui, pessoal, ele está falando o seguinte: qual que deve ser o prazo de aplicação de um capital a uma taxa de juros simples e anuais de 15% para que os juros correspondam a 3 vezes mais o valor do capital? Então, aqui, pessoal, a gente tem que, ou a gente pode propor, ou a gente pode tentar indo pela lógica que o exercício está aconselhando. Então, pessoal, normalmente eu vou destacar o seguinte: nesses exercícios de juros simples, a gente tem essas 3 fórmulas que são fundamentais. Eles resolvem qualquer tipo de questão de juros simples. Então, a gente pode achar a fórmula dos juros tradicional para resolver o exercício. A gente pode tentar indo pela fórmula do montante, onde ele vai ser sempre o capital mais os juros da operação, ou então a gente pode tentar montar uma junção da fórmula do montante sem colocar os juros, sempre pelo capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo, certo? Então, o exercício ele quer saber qual que vai ser o tempo onde eu vou triplicar o meu capital no final da operação. Então, pessoal, levando em consideração que eu tenho 15% ao ano, e eu estou querendo saber o tempo, eu posso colocar em qualquer uma das fórmulas que eu poderia achar o resultado. Eu poderia usar essa fórmula do montante, eu poderia tentar usar essa outra fórmula do montante, mas eu vou por essa fórmula dos juros. Então, se eu propor que o capital, digamos, ele tivesse um valor de R$100, o montante, se ele no final da operação, ele teria que ser o triplo. Então, 300. E, como eu sei que o montante vai ser o capital mais o juros seria de R$200. Então, substituindo na fórmula, ficaria R$200 é igual ao capital de 100 vezes a taxa de 15% anual. Eu vou transformar essa taxa anual em uma taxa mensal para descobrir o resultado em meses. Então, 15 dividido por 2, já que a gente está falando em juros simples, então ele é uma proporção direta. Então, 15% dividido por 2 vezes o tempo. Isolando a variável tempo, eu passo tudo que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então, 200 dividido pelo restante da fórmula, eu vou achar então que o resultado vai ser em meses. Já que eu fiz a tradução dos juros anuais de 15%, eu transformei em meses, a resposta vai ser igual a 160 meses, certo? Então, se eu quiser converter isso aqui em anos, é a mesma coisa que 13,33 anos. Então, por isso que eu deixo em... eu multipliquei ou dividi? Eu dividi. Então, eu poderia achar, então, quer dizer, a resposta fica mais completa se eu colocar em meses, que são 160 meses completos, certo? Esse é o primeiro exercício. Segundo exercício: se uma pessoa necessitar de R$100.000 daqui a 10 meses, ele deverá depositar hoje, num fundo de poupança, que remunera uma taxa de 12% ao ano, a seguinte quantia. Então, ele quer saber qual que vai ser o valor do capital para achar um montante de R$100.000. Então, já que eu tenho o montante e eu estou querendo saber o capital, eu vou colocar justamente na fórmula onde eu tenho o montante e o capital sem os juros. Então, substituindo, eu vou ficar o montante de 100 mil, que é o que ele está querendo, num prazo de 10 meses, vai ficar 100 mil vai ser igual ao capital que eu estou querendo saber, multiplicado por 1 mais a taxa de 12% ao ano. Eu vou dividir, já que o meu tempo está em meses, eu vou igualar, colocar na mesma periodicidade,
Então, 12% dividido por 12 meses, eu vou ter uma taxa mensal multiplicado por 10 meses. Então, eu vou passar para o outro lado. Tudo que está multiplicando o capital, passo dividindo. Então, 100 mil dividido pelo restante, eu vou achar, então, o valor dos meus juros de R$ 90.909,09. Certo? Esse vai ser o valor dos juros do capital da minha operação. Isso, pronto. Esse vai ser o valor do capital da minha operação. Eu preciso disso aqui em 10 meses a uma taxa de 12% para chegar em R$ 100 mil. Certo? Exercício 3. O exercício 3 fala o seguinte. Jonas é um comerciante e tem um capital de R$ 8 mil a ser empregado. Ele vai escolher uma opção, ele escolheu uma aplicação na qual o rendimento é feito a juros simples a uma taxa de 3% ao mês. Se Jonas deixar seu capital investido pelo período de 2 anos, ele quer saber qual vai ser o valor do montante. Então, já que ele está querendo saber o valor do montante, eu vou usar a fórmula do montante do capital. Eu tenho capital, eu tenho a taxa, eu tenho o tempo, está me faltando o valor do montante. Então, montante é o capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Substituindo, 8 mil é o meu capital vezes 1 mais a taxa de 3% ao mês, multiplicado por 2 anos de cada um deles com 12 meses. Então, eu coloco os dois na mesma periodicidade, quando eu faço a multiplicação, e depois é só resolver. O resultado disso vai ser igual a R$ 13.760. Então, esse vai ser o valor do montante se eu deixar esse capital durante essas condições. Certo? Exercício 4. Exercício 4 fala o seguinte. Qual que é o valor dos juros obtidos em uma aplicação financeira de R$ 1.500, feitas a taxa de juros simples de 4,5 ao mês durante um semestre? Então, mesma coisa que os outros exercícios, eu tenho um capital de 1.500, eu estou querendo saber o valor dos juros, dada uma condição que eu tenho uma taxa de 4,5 durante um tempo de um semestre. Então, a taxa e o tempo estão em períodos diferentes, colocando na mesma periodicidade, eu vou levar em consideração que um semestre possui 6 meses. Então, dessa forma, eu já corrijo o problema de equivalência. Jogando na fórmula dos juros, substituindo os valores, eu vou ter o capital de 1.550 multiplicado pela taxa de 4,5% ao mês, vezes um semestre de 6 meses, eu vou achar então o valor dos juros de R$ 418,50. Esse é o valor dos juros da minha operação. Então, já resolvo o exercício. Certo? Exercício 5. Ao se aplicar R$ 1.500 por 6 meses, a uma taxa de juros simples de 4% ao mês, ao final da aplicação ele quer saber o valor do montante. Então, capital de 1.500, taxa de 4%, tempo de 6 meses. Então, taxa e tempo já estão na mesma periodicidade, ele está querendo saber o valor do montante. Selecionando a fórmula do montante com base no capital, é só fazer a conversão. Então, R$ 1.500 vezes 1 mais a taxa de 4% vezes o tempo de 6 meses, é só fazer a multiplicação disso aqui. Eu vou achar então que o meu montante nessa operação foi de R$ 1.860. Certo, pessoal? Exercício 6. O exercício 6 fala o seguinte. Então, uma pessoa ela fez o seguinte investimento a juros simples em uma mesma unidade de tempo, uma mesma unidade e período de tempo. Metade do capital foi a uma taxa de 3%, 2/5 a uma taxa de 6% e o restante do dinheiro a uma taxa de 8%. Ele quer saber então qual foi a taxa média de retorno dos seus investimentos. Então, ele teve o capital A, digamos, separando em 3 partes, o capital A corresponde a 50% do investimento a uma taxa de 3%. O capital B, ele foi
como ele diz, ele foi 2/5. 2/5 é a mesma coisa que 40%. Há uma taxa de 6%. Um investimento de 10%. É uma taxa também de... não foi 6%, foi 8%. Antes que eu já me confunda aqui. Então, colocando aqui, eu já vou ter a resposta. Isso, agora sim. Então, se eu estou querendo saber uma taxa média, levando em consideração que o capital foi o mesmo, é só fazer uma multiplicação das porcentagens. Na verdade, é um somatório da multiplicação dessas porcentagens. Então, 50% foi uma taxa de 3, 40% foi uma taxa de 6, 10% foi uma taxa de 8%. Então, fazendo um somatório dessas multiplicações, eu vou chegar numa média de 4,70% foi o retorno médio desse meu investimento. Então, 50% foi 3%, 40% foi uma taxa de 6%, 10% foi uma taxa de 8%. Então, eu vou achar uma taxa média de 4,70%, certo? Exercício 7. O exercício 7 fala o seguinte: uma pessoa aplicou um capital de 7.500 a juros simples de 5% ao mês. Ele quer saber, então, qual que vai ser o saldo dessa aplicação após 6 meses. Se ele está querendo saber o saldo, ele está querendo saber, então, o montante da minha operação. O que vai sobrar para mim dessa operação? Então, o capital de 7.500 foi aplicado a uma taxa de 5% durante 6 meses. Então, aqui eu não preciso fazer nenhuma conversão, é só fazer uma multiplicação direta da fórmula de montante. Então, montante vai ser igual ao capital de 7.500 vezes 1 mais 5% vezes 6 meses. O resultado, inclusive, já está aqui de 9.750. É o resultado da minha operação. Se eu quiser também saber o valor dos juros, então vai ser o valor do montante menos o capital investido, que nesse caso foi um montante de 9.750 com um capital de 7.500, então eu tenho um juros de 2.250. Certo? Então aqui eu também tenho só um complemento, caso a gente tenha o interesse em saber. Exercício 8. O exercício 8 diz o seguinte: um aplicador realizou um investimento cujo valor de resgate é de R$80 mil. Sabendo que a taxa de juros é de 3,5% ao mês e que faltam 5 meses para o resgate, ele quer saber, então, qual foi o valor dessa aplicação. Pô, mas deixa eu deixar um mistério aqui, que senão não vai ajudar. Aí, agora sim. Então, ele está querendo saber justamente o valor do capital investido. Então, nesse caso, levando em consideração que ele investiu algum valor, que ele não sabe ainda, que resultou em R$80 mil a outras, essas determinadas condições, ele quer saber qual foi o valor dessa aplicação. Então, ele está querendo saber o valor do capital, o montante ele já sabe, e foram 3,5% ao mês a taxa durante 5 meses. Então, a fórmula que eu vou utilizar vai ser justamente a fórmula do montante, só que eu estou querendo saber o valor do capital. Então, eu vou isolar o valor do capital, levando em consideração o montante de 80 mil a uma taxa de 3,5% durante 5 meses. Então, tudo que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. Então, 80 mil dividido por 1 mais 0, quer dizer, a taxa de 3,5% durante 5 meses. Então, eu vou achar o valor de 68.085,11 Então, esse foi o valor do capital investido para chegar naquele valor de 80 mil nessas condições. Tá certo, pessoal? Exercício 9. Vou colocar um mistério aqui também. Opa, agora sim. Então, um capital de R$30 mil, ele foi aplicado durante 3 meses a uma taxa de 10%
a uma taxa de 10% ao trimestre, ele quer saber qual foi os juros dessa operação após 6 meses. Então, aqui a gente tem tempo de 6 meses. Antes que eu me confunda. Isso, agora sim. Então, ele quer saber o valor dos juros dessa operação. Então, se a gente for utilizar a fórmula dos juros, vai ficar substituindo um capital de 30 mil, deixa eu até colocar aqui, um capital de 30 mil vezes a taxa de 10% ao trimestre, eu vou colocar na mesma base do período. Então, trimestre são 3 meses. Se eu dividir 10% durante 3 períodos, eu vou achar a taxa mensal. Multiplicar pelo tempo de 6 meses, eu vou achar, então, o resultado correto. Então, 30 mil vezes a taxa equivalente de 10% ao trimestre ao mês, vezes 6 meses. Então, nesse caso, eu vou achar, então, que o resultado dos juros foi de R$3.000. Certo, pessoal? Exercício 10. O exercício 10, então, pessoal, ele aqui já vai ser para a gente fechar um pouco mais aprofundado a nossa análise de juros simples. Percebam o que o cabeçalho está pedindo. Então, Marcos e João compraram em sociedade, no período de janeiro de 2010, um sítio no valor de R$150 mil. Marcos pagou R$37.500 e João pagou o restante. No mês de maio, então, entrou Lucas na sociedade colocando R$50 mil, que foram empregados na forma de pasto e construção de cercas. Em novembro do mesmo ano, o sítio foi vendido pelo valor de R$240 mil. E depois eles foram divididos proporcionalmente pelo capital que cada um aplicou e pelo tempo que cada um ficou com o capital investido, certo? O que o exercício está pedindo é para a gente julgar se essa afirmativa é verdadeira ou falsa. Então, se em vez de entrar na sociedade, João tivesse aplicado seu capital a uma determinada taxa de juros inferior a 3% ao mês, no período entre a compra e a venda do sítio, ele teria obtido o mesmo montante. Então, já que ele está comparando as taxas, uma taxa de investimento de 3% ao mês, seria interessante, então, se a gente também achasse o valor de retorno do investimento que eles fizeram em taxa. Então, percebam as informações. Aqui estão as informações que o exercício propõe. Então, o capital inicial foi de 150 mil na compra do sítio, onde Marcos colocou, então, 37.500 e João colocou o restante. Então, foi no valor de 112.500. Depois, 4 meses depois, o Lucas entrou com 50 mil reais, totalizando, então, um investimento de 200 mil reais. Certo? Então, eles investiram com mais 50 mil reais na formação de pastos e construção de cercas. Então, a venda dessa operação trouxe, então, um valor total de 240 mil reais para essa fazenda, sendo que Marcos e João permaneceram durante 10 meses e Lucas ficou 6 meses nessa operação. Então, pessoal, se a gente levar em consideração que isso aqui foi um investimento feito para cada uma das pessoas, a gente pode levar em consideração como se fosse uma operação de juros simples. Prestem atenção, a gente tem a fórmula de juros simples, quer dizer, na verdade, a gente tem na fórmula em juros simples do montante, que seria o capital mais os juros. Deixa eu só... Isso. Mas vamos transportar aqui, ó, pessoal. Eu já tenho tudo feito aqui. Então, o valor de 240 mil que foi obtido entre os sócios foi como se eles tivessem, para cada um do capital investido e do tempo permanecido para cada um, eu vou tentar achar... Pô, vamos colocar um mistério aqui? Isso. Vamos tentar, então, achar o valor da taxa para cada um para esse investimento. Então, Marcos foi um das pessoas envolvidas e investiu 37.500 durante um período de 10 meses. Eu quero saber a taxa do investimento que ele teve para encontrar esse valor. Depois, levando em consideração que João investiu 112.500 durante 10 meses, eu também vou querer saber a taxa de retorno desse investimento. E Lucas
teve um investimento de 50 mil durante 6 meses, eu também quero saber o valor da taxa. Então, se eu isolar a taxa nessas condições, eu vou passar tudo que está multiplicando a minha taxa, eu passo para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 240 mil dividido por 37.500 vezes 10, mais 112.500 vezes 10, mais 50 mil vezes 6. Dessa maneira, então, eu vou achar o valor da minha taxa de 13,33% ao mês. Então, eles tiveram um retorno nessa operação de 13,33% ao mês. Então, se eu quiser saber o que foi respectivo para cada uma das pessoas envolvidas, eu tenho que fazer então a multiplicação desse percentual para cada um do dinheiro envolvido entre as pessoas. Então aqui, quanto é que Marcos recebeu dessa operação? Ele recebeu, se eu fizesse a multiplicação de 37.500 vezes o tempo que eles permaneceram. Detalhe, pessoal. Voltando aqui. O valor que eu acho é de 13,33% ao mês. Isso é até um item bom para destacar. Taxa foi de 13,33% ao mês, já que eu coloquei o período ao mês. Então, aqui eu tenho que levar em consideração que esse valor de 37.500 multiplicado pela taxa de 13,33% vezes 10 meses que cada um deles permaneceu, então eu vou achar que, por exemplo, Marcos recebeu no final desse período, tem que receber no final desse período o valor de 50 mil reais. E João? João tem que receber 150 mil reais, sendo que ele investiu 112.500 vezes 13,33% durante 10 meses, certo? E Lucas? Lucas investiu 50 mil vezes a taxa de 13,33 vezes o tempo de 6 meses, ele vai receber então 40 mil reais, certo? Então, totalizando uma soma de 240 mil, que é justamente o valor da venda de acordo com o período e o investimento feito para cada um. O que o exercício está falando, ele está querendo analisar que se João tivesse aplicado o mesmo capital a uma taxa inferior a 3% ao mês, ele teria o mesmo montante. Vamos analisar. Nesse caso, pela fórmula do montante. Então, montante é o capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Então, um montante de 150 mil, que foi o que ele recebeu no final dessa operação, igual ao capital que ele investiu nessa operação, de 112.500, vezes 1 mais a taxa que eu estou querendo saber, vezes o tempo de 10 meses, que foi o tempo que ele permaneceu nessa operação. Então, eu vou fazer a multiplicação, é como se eu fizesse então a multiplicação para cada um dos elementos, 112.500 vezes 1, 112.500 vezes I, e depois 112.500 vezes 10. Depois, eu vou passar todos esses valores, tudo que está, por exemplo, aqui, vai ficar, voltando aqui na fórmula do resultado. Então, 150 mil foi o valor do que ele recebeu no final da operação, menos os 112.500 do valor investido, do capital, dividido, então, por 112.500 vezes 10. O resultado disso, então, vai me dar o valor da taxa, porque, então, fazendo isso, eu vou isolar a taxa, certo? O valor que eu vou encontrar, então, é o valor de 3,33% ao mês. Se ele está falando que se João aplicasse isso a uma taxa de juros inferior a 3%, ele ia ter o mesmo montante? Está enganado. Então, se ele colocasse qualquer valor inferior a isso, ele não chegaria nos 150 mil. Então, se, por exemplo, ele tivesse uma taxa de 4%, ele conseguiria.
e sobraria, inclusive. Então, pessoal, com esse exercício a gente contempla uma série de exemplos em juros simples um pouco mais bem elaborados. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade para colocar nos comentários, ou então em qualquer fonte de contato que vocês tiverem comigo, que eu fico à disposição para conversar sobre juros simples, tá bom? Um abraço, pessoal.